Graças a Deus, e nós cremos que Ele vai continuar conosco, nos ajudando e nos fazendo prosseguir nesta marcha até a sua volta gloriosa, em nome de Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 24 a seguir. Portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras, mas não as cumpre, será comparado ao homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Concluindo Jesus de proferir estas palavras, as multidões se admiraram da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Amém. Deus abençoe. Assentai-vos, por favor. Graças a Deus. Meus amados irmãos, glorifico a Deus por este momento especial, oportuno que o Senhor nos dá para estarmos mais uma vez nesse santuário, estudando a sua preciosa e bendita palavra. As horas se vão, nosso tempo é bem pequeno, mas eu quero convidar a todos que estão presentes aqui dentro desse santuário para estarmos atentos à voz do Senhor nosso Deus, o que Ele tem para falar conosco nesta noite, como Ele por sua bondade sempre fala com cada um de nós, pois nós precisamos constantemente ouvirmos a voz do Senhor nosso Deus. Constitui-se, portanto, para nós um privilégio grande estarmos adorando ao Senhor, como o irmão que nos antecedeu já disse aqui, que nós estamos aqui para adorarmos ao Senhor. Glorificado seja para sempre o nome de Jesus. Nós vamos adorar a Deus, portanto, estudando a sua palavra, ouvindo a sua palavra e bendizendo o nome do Senhor. Assim que Deus for falando ao seu coração, vai exaltando a Ele, glorificando a Ele, porque Ele, nesta noite, tem uma palavra para cada um de nós. Meus irmãos, nós estamos dando uma palestra aos irmãos, bíblica, de acordo com o Sermão do Monte, onde nós estamos falando sobre as qualidades ou características dos súditos do reino de Deus. Os que fazem parte do reino de Deus, eles possuem qualidades exatamente pelo encontro pessoal que eles têm com o Senhor Jesus, e uma vez isto acontecido, portanto, nós compreendemos que este que encontra com o Senhor, este ser humano, esse indivíduo, ele passa a ser portador ou possuidor de uma nova vida. Assim nos revela a palavra do Senhor, e automaticamente essas qualidades, elas começam a ser visíveis na vida daqueles que são súditos do reino do Senhor Jesus. Temos dito aos irmãos e voltamos a dizer para irmos para onde estamos estudando, que no reino de Deus as oportunidades a nós concedidas de acordo com a sua palavra são diferentes, contrárias a que qualquer reino mundano perecível pode oferecer ao ser humano. A questão é esta, meus queridos irmãos, é que o que Cristo nos oferece, Ele nos oferece para o dia de hoje e também para a vida eterna. O que Ele nos concede no momento presente reflete na vida eterna. Agora, o que o reino humano, os reinos humanos sempre ofereceram aos seus súditos foi algo passageiro, algo que passava. Quantos reinos, impérios se levantou, na verdade, reinos que tinham características até de império, mas rapidamente passou por causa da morte daquele líder. Enquanto que o reino de Cristo, a verdade é esta: Jesus veio, morreu aqui nesta terra, mas ressuscitou, e a cada dia o seu reino cresce sobre a face da terra. Porque o nosso rei,
ele está vivo, permanece vivo, e disse ele lá no livro do Apocalipse: eu sou o que fui morto, mas revivi e estou vivo pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus. Bendito seja, portanto, o nome do Senhor Jesus. Falando, portanto, sobre as características dos que são súditos do reino de Deus, nós estamos estudando com os irmãos o versículo de número 5 do capítulo de número 5 de Mateus, onde o Senhor Jesus afirma que bem-aventurados são os mansos, porque eles herdaram a terra. Pela própria Bíblia, nós temos mostrado o exemplo do Senhor Jesus Cristo, que revela para nós em Mateus 11, 27 a 28, que nós devemos tomar o seu exemplo, aprender dele, que é manso e humilde de coração. Já falamos com os irmãos que a mansidão de Cristo era por natureza algo glorioso, o que deve ser também na minha e na sua vida, se nós realmente já servimos ao Senhor e somos possuidores de uma nova vida em Cristo Jesus. Nós também devemos ser mansos espiritualmente para a glória do nome do Senhor Jesus. Estamos agora analisando com os irmãos o que a Bíblia nos revelou no capítulo de número 12, onde já estudamos com os irmãos do livro de Números, onde a Bíblia diz que Moisés era o homem mais santo, mais manso de toda a terra, e nós estamos estudando com os irmãos o que era esta mansidão de Moisés, o que não impedia Moisés de ser zeloso, a ponto de tomar às vezes medidas que muitas pessoas não compreendiam e não entendiam, pelo fato de Moisés querer ver a santidade no meio do povo de Israel. Dizemos aos irmãos aqui que o que é claro e patente na vida de Moisés é que a mansidão, ela nos revela isso, é que quando o povo levantava contra Moisés, a verdade é esta: Moisés se calava e Deus falava por ele. A Bíblia chega a dizer que o povo falou de Moisés, particularmente Miriam e Arão. Moisés calou, o Senhor ouviu e tomou a sua questão e solucionou aquele problema. Mas quando se falava em alguém ferindo a santidade de Deus no meio da congregação, Moisés tomava, portanto, outros caminhos. E isso não significa dizer que Moisés não era um homem manso, antes pelo contrário. Eu disse aos irmãos que aquela postura de Moisés ao descer do Monte Sinai, onde ele estava recebendo a revelação de Deus, descendo ele com as tábuas, diz a Bíblia Sagrada, da lei, escrita pelo próprio dedo de Deus, de um e do outro lado. Quando ele desceu, chegou e viu que o povo havia se corrompido, prostrados diante de um Deus criado pelas mãos de Arão e quem quer que seja que veio lhe ajudar, auxiliares, para promover essa desestabilidade espiritual no meio do povo de Deus. Quando Moisés vê essa nojeira espiritual entrando no meio do povo de Deus, aquele homem manso que a Bíblia revela para nós, o que ele fez no momento foi tomar aquelas tábuas, segundo a Bíblia Sagrada, lançá-las no chão, arremessá-las no chão, quebrá-las e encontrar com o povo. E a Bíblia diz que Moisés pegou aquele bezerro que havia sido feito, aquilo deu trabalho, irmãos. Ele queimou aquele bezerro, morreu aquela porcaria toda. Após morrer tudo aquilo, derramou na água aquela cinza e fez com que todos eles bebessem um pouco da água. O que Moisés queria dizer é exatamente o seguinte: o Deus de vocês não é o vosso ventre, então beba e encha o vosso ventre, coloca dentro de vocês o Deus de vocês. Se vocês estão resumindo a fé de vocês e o Deus que tirou vocês do Egito a uma coisa dessa, beba e veja a insuficiência do que vocês acabaram de criar. Vocês próprios são capazes de acabar com isso, engoli-lo, consumir, fazer com que isto venha a descer pela vossa garganta e depois desapareça imediatamente. Observe, portanto, meus irmãos, que Moisés aí chamou a atenção de Arão. Arão neste momento joga a culpa para o povo. Diz Moisés: o povo é propício para o mal. Mas aqui a palavra de Deus é exatamente o seguinte, irmãos. E por que você é líder? A questão é esta: o que nos preocupa
preocupa e nos chama a atenção é exatamente isso aqui. É que Deus primeiro não chegou e falou através de Moisés com toda a congregação. Pelo contrário, Moisés, em nome de Deus, chamou Arão à parte e disse: Arão, o que você fez, Arão? Que obra é esta? Olha o que está acontecendo com esse povo, moço. É como se Moisés estivesse falando assim: Arão, você tem que entender que eles estão começando a aprender as coisas de Deus, e você abriu, olha o que você fez esse povo fazer. E Arão olhou para Moisés e disse: Moisés, você sabe, o povo é propenso para o mal. Moisés sabia que o povo era propenso para o mal, mas Moisés não abria a mão para o bezerro de ouro entrar no meio da congregação. Aqui, meus queridos, chama-nos a atenção. Existe uma responsabilidade de cada crente aqui que nós precisamos observar, uma responsabilidade ainda maior imposta sobre a vida dos nossos líderes, aqueles que nos lideram, a quem Deus levantou, constituiu-os como os líderes para nos liderar, para nos ensinar o caminho do Senhor, para nos orientar quais são o caminho, qual é o caminho do Senhor, a vereda que nós devemos trilhar. Queridos, observem aqui que Arão está justificando que ele abriu a mão para a construção do bezerro de ouro, porque a pressão sobre ele foi muito grande. Embora Deus não aceitou esta justificativa, significa dizer, meus queridos, que se o povo quisesse pecar, que pecasse. Arão devia permanecer na sua posição, dizendo: quem tirou-nos do Egito não foi nada disso, quem tirou-nos do Egito foi o Senhor nosso Deus. Se quiserem pecar, pequem, mas eu não pecarei. Se quiserem deuses, façam, mas eu não farei. O problema, meus queridos, é que muitas pessoas, infelizmente, até querem fazer e não fazem, muitas vezes porque sabem que outros reprovam. Mas se tivesse alguém que aliasse, que batesse palma, que admirasse, já estavam fazendo há muito tempo. Há muito tempo. Observem, meus irmãos, que Moisés enfrentou tantas dificuldades com esse povo. Esse povo fez Moisés irar tanto que quando Deus fala para Moisés: Moisés, fale a rocha. Desta vez não era mais para ferir. A rocha simbolizava Cristo, que seria ferido somente uma vez. Coríntios, Paulo revela, e aquela rocha era Cristo, que eles acompanhavam no deserto. Observe que Cristo não seria ferido mais uma vez. Então Moisés, desta vez, quando Deus diz: agora fale a rocha, Moisés está tão desorientado diante do povo, daquela situação, que Moisés chega e fere a rocha pela segunda vez. Por esta razão, Moisés não entra, segundo a Bíblia Sagrada, na terra prometida. Tem o prazer de subir ao Monte Nebo, olhar para ela avistada, e Moisés só vai lá no dia da transfiguração de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas observe uma coisa, não é um assunto em apreço. Observe uma coisa, meus queridos e amados irmãos, o que Moisés chamou Arão à parte, estava dizendo para ele, indiferentemente: Arão, foi somente 40 dias, moço, que eu fiquei longe da congregação. Você já abriu porta, Arão? Que é isso, moço? Olha, observe, irmãos, que Moisés levou este povo, esteve com este povo 40 anos, e Moisés não abriu a porta para o pecado entrar. É verdade que o povo pecava, mas Moisés imediatamente chegava em nome de Deus e corrigia este povo. Aqui Arão está compactuando com o povo, cedendo às pressões. Além de ceder às pressões, o próprio Arão é o que cria o meio para o povo prostrar-se diante da idolatria e blasfemar contra o Senhor nosso Deus. Arão é o criador, diz a Bíblia, que foi Arão que criou o bezerro de ouro, deu formato com buril ao bezerro de ouro. Mas quando Moisés chama Arão a particularidade, fala com Arão, Arão está dizendo que o povo é propenso para o mal. E a Bíblia diz, meus queridos irmãos, que Moisés ouve ainda dos lábios de Arão esta tentativa de justificação, dizendo:
Eu disse para o povo, Moisés: quem tem ouro, arranca-o. Deram-o e eu lancei no fogo e saiu este bezerro. Sabe o que Arão estava querendo dizer? Não foi eu que fiz, não. Me deram ouro, eu joguei no meio do fogo e apareceu esse negócio aí, ó. Não, senhores, meus irmãos. E o buril, que nós já falamos com os irmãos, que a Bíblia diz que Arão deu forma ao bezerro com um buril na sua mão. Deus havia também contemplado. Você já ouviu aqueles que fazem o que é errado e depois, meus queridos, querem dizer que era simplesmente uma coincidência? Eu não queria isso, não maquinei, não projetei, simplesmente aconteceu. Arão está querendo dizer: foi coincidência, eu lancei o ouro lá, coloquei no fogo e apareceu essa forma de bezerro. Quem é que acredita numa história dessa, meus irmãos? Ninguém acredita nisso. Não seria Deus, nem tampouco Moisés, que acreditaria nesta conversa de Arão. E a Bíblia diz, meus amados, no versículo de número 25, que vendo Moisés que o povo estava desenfreado e que Arão havia deixado o povo à solta para a vergonha entre os seus inimigos, assim diz a minha tradução, que é contemporânea. A sua, que não é contemporânea, diz que o povo estava despido, porque Arão havia o despido, assim diz a tua Bíblia, porque Arão o havia despido para a vergonha dos seus inimigos. Veja a situação do povo de Israel, veja que calamidade que o povo de Israel se encontrava, veja a mensagem de Moisés diante de Faraó, lá no trono do Faraó, chegando para ele falando: olha, Faraó, eu venho com a mensagem para ti, o que é arrancar Israel daqui, os hebreus têm que sair daqui. Qual a razão? Porque nós vamos adorar a Deus no deserto. Quem é o teu Deus? Ele está dizendo: é o Deus criador dos céus e da terra. Vocês, os egípcios, não conhecem. Agora Israel está prostrado diante desta situação aqui do mesmo Deus Apis. E sabe, queridos, qual era a intenção deles? Dizer que a intenção era boa. A intenção deles é dizer que a intenção era boa. Observe que eles estão dizendo aqui que é o Deus que tirou eles do Egito, é os deuses que nos tirou do Egito. Esse aqui, ó, olhem para ele, prostrado diante daquele bezerro. Preste atenção uma coisa, meus amados. Eles queriam dizer o seguinte: é só a figura do Deus que tirou vocês do Egito, querendo reduzir a glória, a revelação e o poder de Deus a uma obra feita, criada pelas suas próprias mãos. Deus, neste momento, meus queridos, ao ver a situação através da vida de Moisés, que o povo se encontrava, está aqui o problema que eu tenho dito aos irmãos, está aqui o problema, a falha de Arão. Quando Deus fez isso através da vida de Moisés, Moisés vendo que o povo está desta maneira, desenfreado, deixado à solta, assim traduz a minha Bíblia, e a sua diz que eles estavam despidos, para a vergonha diante dos seus inimigos. O que falariam os egípcios se soubessem de uma coisa desta? Adorar o Deus Apis? Poderia adorar aqui no Egito. Olha o que estão adorando lá no deserto. Que mudança de vida que eles tiveram! Estão na mesma idolatria. O que os egípcios pensariam? O que eles pensariam? Você já sabe o que é que Deus está querendo falar conosco nesta noite. Você já sabe o que é que Deus está querendo falar conosco nesta noite. Irmãos, isto tem uma revelação grandíssima de Deus. Indiferentemente do Moisés da congregação estar ou não ao nosso pé, Deus está nos vendo. Moisés está no monte, mas Deus estava falando com Moisés e vendo o povo. Preste atenção uma coisa, meus amados. Deus não estava satisfeito porque Arão havia deixado o povo à solta, ou porque Arão deixou-os chegar a uma situação de se despirem. Quantos crentes já estão despidos da glória de Deus e faz anos?
Esse aí foi, esse aí ele era, e até ele conformou com essa mensagem no coração dele. Conversa com ele para ver se ele não prega para ele mesmo. Irmão, eu era uma bênção. Irmão, eu vejo você pregar, eu pregava também. Irmão, eu vejo você consagrar, eu consagrava também. Despido já há muito tempo. Despido já. O que Arão fazia? Tinha que obrigar o povo? Não, senhores. Quem é que diz que porque você peca eu tenho que enfrear-me, desenfrear-me, pecar-me também? A Bíblia está dizendo para mim e para você no capítulo 18 do livro do profeta Ezequiel: todas as almas são minhas, a alma que pecar, essa morrerá. Se o pai peca, o filho não deve pecar. Se o filho peca, o pai não deve pecar. É o que peca que vai morrer, está dizendo a palavra. Ou queria pecar, e que Arão devia dizer: vai vocês, que peguem vocês. Mas aqui dentro da congregação vocês não colocam essas nojeiras não. É verdade. Aqui no meio do arraial não coloca não. No meio do povo de Deus não traz essas imundícias não. Não. Está vendo por que de quando em vez a gente dá uma passadinha pela sensualidade no meio da igreja? Porque se deixa devagarzinho, as saias vão crescendo para cima. Eu nunca vi isso. Em vez de elas crescer para baixo, cresce para cima. Começam a subir para cima. Mostrar o que não interessa para ninguém que tem princípios e moral. É verdade. Porque crente que quer viver uma vida santa diante de Deus não está interessado nessas coisas. Nós bem sabemos que Deus condena isto do Gênesis ao Apocalipse. Sensualidade não deve ser expostas. Eu estou falando nesta noite dando aviso à congregação, porque eu tenho visto algumas blusinhas aí para cima mostrando barriga, e eu não quero saber desse trem aqui no nosso meio não. Não, senhores. A congregação é santa. Nós não estamos aqui para ver tais coisas. Nós estamos aqui para ver barriga de ninguém. Ouça-me, sou vosso pastor e posso falar com autoridade bíblica. Tenho legalidade perfeita para pregar e para ensinar. Vamos arrancar isso do nosso meio. Nós não precisamos disso aqui não. Sensualidade lá fora, no meio da congregação, o povo tem que estar vestido para a glória de Deus. Senhores, se a gente não acorda, meus irmãos, vai nos levando na conversa devagarinho, igual levar o Arão, buzinando no ouvido dele. Moisés morreu, Moisés já era, a revelação de Moisés passou. 40 dias como está no monte. Mas esqueceram que Moisés estava com Deus. Esqueceram que Moisés estava na presença do próprio Deus. Moisés para a obra, queridos, era o líder necessário. A Bíblia revela isso de uma forma gloriosa. Observe, portanto, que Moisés vendo esta situação, o povo desenfreado, despidos, adorando deuses mortos, estátua, um bezerro criado pelas suas próprias mãos, dançando. Desde manhã, de madrugada, diz a Bíblia, levantaram para adorar isto aqui. É que atrás disso, irmãos, estava o próprio diabo, recebendo as homenagens, as honrarias. Deus não aceita isso. Desce, Moisés. Propósito de Deus é eliminá-los, como você sabe, e já citamos isso aqui. Moisés desce, conversa com Arão, vê que o povo está nesta situação desenfreado aqui, irmãos. Sabe o que isso significa? Vocês querem ver como que Deus trabalha? Com esse que não está desenfreado, uma palavra de
Deus para ele, fala: meu filho, vigia. Com aquele ali que começa a perder o freio e não aceita o puxão, Deus fala um pouquinho mais duro. Mas com aquele que perde o freio na ladeira, você quer ver o que Deus faz? Aqui, ó. Problema de muitas pessoas é querer esquecer as formas da operação de Deus revelada na Bíblia e pensar que com ele funcionou de uma forma e com todo mundo tem que funcionar desse jeito. Irmão, comigo funcionou assim. Quem disse que com o outro vai ter que funcionar assim? Com você, às vezes, uma conversa ali em cima da secretaria resolve. Com você, às vezes, um dia que Deus, até tem crentes que eles conversam e Deus fecha a porta do emprego para ele. Cada um é de um jeito. Tem outro que as coisas podem piorar, que fica mais no crente. Cada um é de um jeito. Deus tem uma forma certa de trabalhar com cada um. E veja um aqui: voltar na ladeira, perder o freio, desenfrear, despir. Moisés gritasse lá, irmãos, para eles pararem de pecar. Eles nem pararam, sabe por quê? Eles pegaram o sabor. Está aqui o problema, irmão, de começar a fazer o que é errado. Quantas pessoas estão enfiados na cachaça, no cigarro hoje, mas eles começaram com um trago só, com um golinho só. Esses dias eu estive lá na Quinta do Ponte, e conosco esteve o irmão Valdemar, e ele deu uma palavra lá. Ele disse que há muitos anos, o irmão Valdemar é um irmão lá de fala português, e ele estava dizendo que há muitos anos ele ouviu o ensinamento do pastor dele, e o pastor dele fez uma pergunta, ele até me deixou surpreso com isso. Eu não sabia que queria arrumar com aquilo. E ele disse que o pastor fez uma pergunta na congregação, aquele antigo pastor: irmãos, qual que é o pior, o primeiro ou o segundo copo de bebida? E todo mundo parou e pensou e respondeu para ele: é o segundo. Ele falou: não, eu quero que vocês analisem direito. Todo mundo respondeu: é o segundo copo de bebida. O pior é o primeiro. Vai, pastor, mas aí não tem não, né? Beber o segundo já é pior. O camarada lá vai entrar na cara e falou: se não tiver o primeiro, não tem o segundo. O problema é com a brechinha que se abre hoje, é com o espaço que a gente dá, é com o momento que você vai se abrindo para algumas conversas no ouvido da gente, vai chegando, buzinando, vai dizendo isso devagarinho, e a gente vai acostumando. A mente humana tem a tendência de se abrir para tais coisas, principalmente se satisfazer as vontades da carne. Aqui está o problema. Aqui está o problema. Depois se envereda no caminho, você vê ele lutar. Conversa com o desviado hoje. Sabe o que ele fala? Pastor, irmão, olhe por mim, porque voltar para a igreja é muito difícil. Pelo sabor da vida de pecado, acostumam a viver praticando o que bem querem, bem entendem. Depois, para negar a própria carne, dizer não, sentem dificuldades, passam por momentos difíceis, acham que não vão dar conta, dizem: olha, não vai funcionar para mim, fulano conseguiu, mas eu não consigo. E aí aquela luta de oração de familiares, de crentes, de igreja, orando: Deus, traz ele de volta, arranca ele do pecado. Mas mesmo, ninguém desvia de uma vez outra, é devagarinho, é aos poucos, à medida que se entrega a essas paixões infames, toma gosto, esquece o espiritual, já ama o que é carnal, despreza o que é eterno e permanente, e quer o passageiro que logo se vai. Esquecem que a morte é uma realidade, esquecem
Jesus Cristo vai voltar para arrebatar a igreja. Se Moisés grita naquele dia, ou não ia dar ouvido, sabe o que Moisés fez? Em nome de Deus, naquele dia diz a Bíblia, que Moisés pôs-se em pé, entrada do arraial, versículo 26, e disse: quem é do Senhor, vem a mim. E se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. Moisés fez um grito naquele dia no meio da congregação. Quem é crente aqui? Quem é de Deus aqui? Por quê? Os que são de Deus vêm a mim agora. Os que são crentes vêm a mim agora. Os que são santos vêm para perto de mim agora. Os que são separados dessa imundícia vêm para perto de mim agora. Moisés não estava chamando para aparecer, irmãos. Era para eliminar a idolatria do meu Israel. Era para tirar a sujeira. Era para tirar o pecado. Era para fechar a brecha que o diabo estava achando no meio do povo. E ele queria escancará-la e levar o povo à ruína. Vem a mim! Ninguém esperava o que Moisés ia dizer. E a Bíblia diz que naquele dia se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. Agora, irmão, você quer entender um negócio comigo aqui? Você vai ver agora. Quantas vezes as pessoas dizem que a gente até é radical por defender isso? Veja aqui: pôs-se em pé a tenda do arraial e disse: quem é do Senhor, vem a mim. E se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. Por que não juntou os filhos de Rubem, de Simeão? Ele não falou assim: olha os filhos de Levi, vem a mim. Perguntou: quem que é de Deus? Quem que é de Deus? Quem que é crente? Vem a mim. Quem que é fiel? Quem que é santo ainda? Vem a mim. Ele não falou que eram os filhos de Levi. Não. Ele fez um convite para quem era de Deus. Quem está marcado por Deus aqui? Vem a mim. Quem que não conforma com esse sistema de pecado deles aí? Vem a mim. Quem é que não concorda com essa doutrina estranha que eles estão disseminando aí? Vem cá. Quem é que não concorda com essa mensagem de Deus morto? Vem para cá. Quem é que não concorda com essa porta aberta larga que pode adorar bezerro e adorar Deus? Vem para cá. Quem é? Ele achou a tribo de Levi. Mas eram 12. 12 tribos. Uma veio aos pés. A Bíblia diz: os filhos de Levi vieram. A tribo, ou representados principais, vieram e ficaram perto de Moisés. E esse povo era crente mesmo. O que eles fizeram aqui tinha que ser crente, fiel a Deus. Nos dias de hoje eu sei que Deus não faria isso, mas nessa época aqui era assim que Deus trabalhava. Preste atenção. Quando eles se ajuntaram ao pé de Moisés, então ele lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: cada um põe a sua espada sobre a sua coxa, passai e tornai pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, e cada um a seu amigo, e cada um a seu vizinho. Se esse povo não fosse fiel a Deus, eu vou falar: Moisés, eu não sabia que era isso. A pergunta do Senhor é o seguinte, Moisés: quem é do Senhor? Quem é de Deus? Agora, colocar na nossa mão uma tarefa difícil dessa, colocar a espada na coxa e passar ela na buchada desse povo, buchada cheia de água, com fumaça e com os restos do bezerro de ouro, a rasgar isso e deixa isso tudo descer na terra. Era a exigência de Deus aqui, irmãos. Você sabe o que eu entendo aqui? Tem muita gente que quer ser de Deus, mas ele não tem coragem de defender a causa do mestre. Defenda a tua espada, rapaz. Coloca ela na bainha e maneja ela com verdade. Prega a palavra a tempo e fora de tempo. Espada é Bíblia. Que disse Paulo que maneje bem a espada da palavra. A palavra da verdade é a espada do Espírito. Lembra dele escrevendo aos Efésios capítulo 6, falando sobre a espada que é a palavra, a espada do Espírito. Está aqui o problema, irmãos. Aqui o problema.
Passa a espada para lá e para cá. Diz que tinha que ser, veja bem, queridos, de porta em porta eles tinham que passar. Era contra o irmão, contra o amigo e contra o vizinho. Quem não se ajudou, vocês vão passando aí, até Deus mandar parar a espada. Passe a espada no meio do povo de Deus. A ordem de Deus para nós nessa noite é manejar a espada do Espírito. Passe ela no altar, passe na nave do templo, passe lá na portaria, vai passando a espada do Espírito. Deixe ele arrancando tudo isso que não agrada a Deus, despojando-nos de toda imundícia, de todo vestígio do mal, lançando fora, e a nossa vida sendo preparada, purificada pelo Espírito de Deus. Que Deus está dizendo aqui para os que são seus: coloque a palavra em prática, guerreie com ela, brigue com ela na mão. Sabe por quê, irmãos? Deus que tem espada, taca a espada, mas você vai falar eu não sei não, eu não entro nessa questão não, irmão. Tem um negócio que me deixa intrigado. Lá em 1 Reis, é que Elias naquela época achou que só ele que era crente. Tem duas lições aqui que eu tiro para a minha vida, você pode até não tirar, mas para mim eu tiro. Sabe o que? Que Elias não podia pensar que só ele era fiel a Deus, que não existe isso. Essa é a primeira lição. Segundo, que tem crente que não aparece na hora da dificuldade. Por que esse povo não gritou junto com Elias contra Acabe? Tinha 7 mil crentes lá. Apareceram não. Só apareceram sabe quando? Quando Deus Baal não respondeu. Quando Deus Baal não respondeu. Quando Elias orou e Deus mandou fogo do céu que lambeu até água, pela uma maravilha daquela, o povo gritou mesmo. Elias falou: quem quer ver o Senhor, lance a mão desse limpo aí. Aí todo mundo lançou a mão, pegou isso. Agora, o interessante era quando Elias chegou pela primeira vez e pregou para Acabe, falando que Acabe era pecador e perturbador de Israel. Ele encontrou essas 7 mil famílias falando: ô Elias, o negócio é o seguinte, a gente tinha dificuldade porque não tinha um líder, mas você está querendo liderar o negócio? Pode gritar aí que nós grita de cá também. Mas e o medo? Está matando os profetas, vão matar-nos também. Então entenda comigo uma coisa, meus amados: a necessidade que nós temos de estar com a palavra em ação, indo pela palavra, ministrando sempre a palavra, a espada de Jeová, que diz em Hebreus que ela é mais cortante do que espada de 2 gumes, penetra a divisão da alma, vai lá na divisão da alma e o espírito, divide juntas e medulas, ela é apta para discernir as intenções do nosso coração. Às vezes, irmãos, nós somos filhos de Levi. A espada está aqui, Deus manda a gente falar, a gente fica descabriado e não entrega o negócio. E quando é amanhã o indivíduo peca porque não foi avisado ontem. Ezequiel 33, se me parece, a atalaia do Senhor, constituído por Deus para isto, para avisar do pecado. Irmãos, dizer que isso e aquilo é pecado não é afrontar você não é afrontar o diabo. É ele que é o projetor do pecado, não é você. Você é vítima. É o meio que ele usa para nos matar, para matar o homem, porque o salário do pecado é a morte. A paga de quem peca é a morte. É o que o inimigo usa. Então avisar-te que o caminho que começas a enveredar é caminho mau, caminho de morte. Isso porventura é te afrontar, isso porventura é não te amar, pelo contrário, é te amar. Te amar. Não deixar o povo fazer o que bem entendem, é desejar para eles um céu de glória. Avisar-lhes
Manejar a palavra, irmãos. Graças a Deus, não sei quantas vezes Deus dá-me palavra que você pensa até que eu sou duro demais. Mas aí depois vem um e diz: ô pastor, se Deus não fala comigo hoje, eu não sei o que seria. Não julgue. Se a palavra você não entendeu que não foi para você, você não sabe a necessidade do outro. Aleluia. A espada tem que estar cortando continuamente. Glória a Deus. Aleluia. Tem que estar sendo passada. Glória a Deus. Aleluia. Ela tem esse poder de ir trabalhando, de ir removendo essas coisas, Aleluia. preparando a igreja para o encontro com Jesus Cristo. O Espírito que conhece, que sabe do que você precisa e ele orienta. É esta parte da espada, é a ponta da espada, é o meio da espada, é a parte de cada espada. Mas passe a espada, para alguém servirá para a glória do Senhor. Então está aqui uma responsabilidade nossa: estarmos ao pé de Moisés, mas para manejar a espada, hein? Irmão, que glória, que coisa maravilhosa será se a igreja toda fosse em unidade doutrinária, com a Bíblia, com a palavra. Porque os Sanbalates e os Tobias, envenenados pela antiga serpente que é o diabo, procura de quando em vez achar uma brecha e entrar no meio da congregação. E eles começam com coisas que aparentemente para nós a intenção é boa. Quem disse que não é? Eles queriam ajudar na reconstrução. Eles queriam colocar a mão lá. Só que a intenção final deles era que os muros de Jerusalém não fossem reconstruídos. Graças a Deus que a primeira coisa que Neemias fez ao chegar lá, os irmãos lembram que comentamos outro dia aqui em Jerusalém, foi orar a Deus. E Deus orientou Neemias: não receba ajuda desse povo. A Bíblia não diz isso, mas por inferência você entende isso. Não receba ajuda desse povo. Neemias não recebeu. Não recebeu. E 52 dias depois, o que parecia impossível é concluído. Os muros de Jerusalém estão de pé para a glória do Senhor. Jerusalém agora já é vista sob outro ângulo. Jerusalém agora tem muro, hein? Ela não é mais uma cidade sem muralha. Então observe, será uma maravilha quando todos compreenderem e estiverem em unidade doutrinária no meio do povo de Deus. Por essas coisas cheguei, irmão, e concernente a isso aqui. Aí fala: é assim, irmão? É assim que a Bíblia diz. Tem uns que dizem assim: eu não concordo, mas cala. Maneja a espada. Nós temos casos aqui de alguém que chegou para o irmão e falou: eu fico olhando você na igreja, olha as propostas dos Tobias, Davi e Sanbalate. Eu fico olhando você na igreja, é diácono, né? Ele falou: senhor, pois ela é duro demais, né? Se não tiver no outro lugar, já é presbítero. Ia chamar de você presbítero, porque se vai assim não é presbítero. Consagrado por Deus, não. Quem sai debaixo da nuvem não recebe a bênção de Deus. Tu ia receber logo a consagraçãozinha aí, moço. É mesmo, eu vejo lá teu pastor, ele prega na televisão, eu não vou lá na sua casa arrancar ela, já fui. Você já viu lá dando pontapé nela? Não, eu conscientizo. Eu ensino. Eu falo dos males. Mas eu não invadi a tua casa arrancando nada lá de dentro. Se você tira, eu dou glórias a Deus, porque Deus está trabalhando. Nesse estudo da nova era que eu estou estudando, inclusive ele está falando que a nova era, a televisão é o veículo, o único veículo que mais leva a nova era, é isso. Transmite a nova era. Tá vendo? É o primeiro veículo. É os problemas, os males causados por ela. E aí, queridos, eu dou graças a Deus que quando disse isto para o irmão, falou: teu pastor é muito apertado, rapaz. Ele fala: esse tem de praia. Quem tem isso? O irmão falou: irmão, viu que estava vindo ali, irmão, eu tenho uma coisa para o senhor. Se o meu pastor apertasse mais, eu dava graças a Deus. Acabou o assunto. Acabou o assunto. Falar mais o quê? Não é pastor.
pastor está caduco, não, irmão. Tem muitos crentes que querem ter vida santa com Deus. Não é pastor que tem mente retrógrada, não. Tem muitos crentes que querem ter vida com Deus. Não é o pastor que é irado, não. Tem muitos crentes que não se prostram diante do bezerro de Samaria. Glória a Deus. Então é isso, queridos, a palavra manejada, fechada, vai para a esquerda, tem palavra, espada, vai para a direita, olha lá, espada, vai para frente e para trás, tem espada continuamente. Como é que é? Como é que fala? Como é que esses males começam a entrar? Não tem jeito. Tem jeito não, irmão. As brechas estão tapadas. Paulo recomendou-nos: completai o meu gozo, que tenhais o mesmo modo de pensar. Não foi o que Paulo disse? Isto é a necessidade da igreja. De que a igreja alcance esse degrau, irmãos, é uma maravilha. Queridos, tem tantos crentes que querem ser abençoados financeiramente e não sabem que se entrassem pelas portas, isso para Deus é nada, para Deus te abrir as portas e te prosperar. Barganha não, é que Deus dá aos fiéis, concede aos santos. Quando lhe aprouve, bendito seja o seu nome. Põe a espada nas coxas, e cada um colocou a espada nas coxas. Agora vocês vão passar na porta da tenda e vocês vão encontrar com irmãos, amigos e vizinhos. Aqui não tem amizade, aqui não tem laço de sangue, a espada para lá e para cá. Corte, chegue ela, maneje ela, deixe ela cortar onde o Espírito quiser que corte. Ei, irmãos, isso aqui foi difícil. Ei, irmãos, isso aqui foi pesado. Tem mensagem que é custoso entregar, mas tem que entregar. Não é afrontar ninguém, é entregar, amando, desejando bem, querendo vida espiritual. Maneje a palavra, pregue, passe a espada, deixe a espada ser trabalhada, porque Deus, ou deixe a espada trabalhar, porque Deus está no comando. Deus está no comando. Deus está no comando. Irmãos, o projeto de igreja santa é antes da fundação do mundo. Indiferentemente de século que estivermos, a igreja ela tem que ser santa para ir no céu. Oh, aleluia! Ai, nossa, tem que ser santo, ser inalterável. Nós não temos como tirar isso. Não temos como arrumar caminho alternativo para isso. É uma realidade bíblica. Isto é antes da fundação. Da fundação do mundo. Projeto para a igreja, irmãos, não precisa de nós arrumarmos reformas. Não. As estratégias Deus nos dá segundo a palavra. As revelações são provindas do trono de Deus. As orientações a cada dia Deus concede. Dê primazia à palavra para você ver. Receba a palavra, aceite ela, para você ver. Irmãos, eu tenho pregado, o Espírito de Deus tem me dito, tem dito ao meu coração: se compreendermos o propósito dele, este lugar é pequeno, rápido. Peso da glória de Deus aqui. Você não imagina. Jovens aqui vão receber dons pelo peso da glória do Deus de Israel, pela primazia da palavra. Espada trabalhando, cortando, tirando o que é necessário e colocando o que é preciso. A palavra tira e coloca.
Poder da palavra. Interessante. Ela pega a gente que marca as costas, mas deixa alento no nosso coração. Deixa gozo na alma. A gente apanha, mas sai alegre, exaltando a Deus. Tira a impureza e traz santidade. Aleluia! Tira a concupiscência, dá um olhar puro. Tira desejo carnal e dá um desejo santo. Ela vai fazendo essas coisas no meio da congregação, no meio da igreja. É primazia para a espada do Espírito. Dá primazia para a espada do Espírito. Ela tira ódio e coloca amor. Ela corta a raiz de amargura lá no mais profundo e traz o perdão, reconciliação, união. Ela tem esse poder de arrancar a divisão, as facções e trazer a unidade no meio do povo. É só dar primazia para a espada do Espírito. Só dar primazia, receber, deixar ela trabalhar, agir na nossa vida como o Espírito de Deus quer que ela haja dentro de cada um de nós. Não é fácil. Eu digo para os irmãos, não é fácil. Não é fácil. Sabe por que a série, embora, irmãos, nós temos essa consciência bíblica, também não podemos negar que somos humanos. E pelo fato de sermos humanos, existe aquela questão de que às vezes você ama e você é tido pelo que você ama, como que não ama. Ei, isso é difícil para a gente, por isso que às vezes a gente não quer falar. Por isso que às vezes a gente não quer falar. A gente quer deixar. Mas para o povo viver à solta, despir-se da glória de Deus, para o povo chegar no nosso meio e falar: esse aqui é o povo crente que eles falam, isso não tem nada. Pecadores que às vezes entram na igreja e custam ficar ao final do culto, não são atraídos. E eles não são atraídos, irmãos, por causa do sermão que pregamos. Não é por causa da bela voz que as irmãs e irmãos têm. São atraídos pela glória do Deus de Israel. E para isso a espada do Espírito tem que estar tendo primazia na congregação. Tem ter o seu lugar. Primazia, palavra de Deus aceita, recebida. Veja o que Tiago diz: recebei com mansidão a palavra de Deus implantada em vós. Não é nem para estar contrariado, irmãos. Se Tiago estivesse aqui hoje, nos nossos dias, Tiago estava satisfeito. Esse grupo de povo que a gente prega, eles acham que a gente está pregando a Bíblia, né? Tem uns que falam assim: mas tem tanta coisa na Bíblia para pregar, tem que pregar isso. Mas tu está precisando é disso. Porventura vai te dar xarope se precisa de uma injeção para a teta? Vão te dar um xaropinho? Não, é injeção mesmo contra a teta. É isso que tem que ir lá, aplica. Chega o remédio, ele não entende agora não e faz cara ruim para beber, mas tu vai ver, você não vai melhorar para a glória de Deus de Israel. Tem muita coisa mesmo para ser falada na Bíblia, mas tem muita coisa que a igreja precisa também. Cada capítulo da Bíblia vem correspondendo com as nossas necessidades diárias. Nós precisamos das revelações de Deus, orientações. Então disse Moisés naquele dia: cada um com a espada aí, ó. E eles estavam com a espada. Eu vou parar, vou fechar esse capítulo aqui. E aí preste atenção, já termina, irmãos. 2 minutos. Todos com a espada na mão. E quando Moisés falou: faça isso, é a palavra de Deus. Cada um contra o seu irmão, seu parente, contra o seu vizinho, saiu. E diz a Bíblia que naquele dia caíram de Israel 3.000 homens mortos. Isso foi pesado, irmãos. Mas por que Deus fez isso? Porque o povo estava na ladeira, ó, desempregado. Freio de mão puxava eles, então começa a eliminar a vida. Irmãos, você quer ver consertar? Esse foi isso.
Mas ele imediatamente, na hora, interessante, é esse Deus aqui que amou. Ele não está hoje matando as pessoas fisicamente. Deus trabalhou sempre segundo o que por ele já estava determinado. Nessa época era assim, você está achando que esse Deus aqui está disposto a ficar tolerando pecado? Ele é um Deus de amor mesmo, não é? Esse Deus amado, fiel à aliança dele. Sabe o que aconteceu, irmãos? 3.000 mortos no chão. E aí Moisés para, o povo parou. Contaram para 3.000. Moisés olhou para eles e disse assim: hoje, ó levitas, filhos de Levi, Deus vos separou para ele, porque fostes contra os vossos parentes e contra os vossos vizinhos, em amor ao Senhor vosso Deus. Vocês são separados para servir a Deus na sua obra. Separou-nos. E aqui, meus queridos, eu digo para os irmãos, nós compreendemos o que a Bíblia revela de uma forma linda na vida de Moisés. Irmãos, Moisés era um homem. Deus me deu um estudo para obreiros, que ele está guardado ainda para falar. Moisés era um homem, um líder. Isso tem que haver na minha vida. Eu digo primeiro para mim, que se erguia acima do que eu amo. Sabe o que é isso, irmãos? Quando não dava mais conta, arrebentado, desgastado, mas a obra precisa. E ele dizia: eis-me aqui. Moisés estava 40 dias no monte. Embora eu sei que ele estava na presença de Deus, Moisés só desceu para fazer a correção do povo. Fez a correção e falou: olha, fique aqui, pega a mão, e hoje eu vou subir a Deus novamente. Moisés, imagina, eu vou voltar para lá para pedir a Deus perdão pelos vossos pecados. Eu vou clamar a Deus para ter misericórdia de vocês. Ele se erguia acima do que eu amo. E o povo, irmãos, olhou aquele Moisés que eles diziam: esse Moisés, que eles não compreendiam, que há pouco tempo atrás aqui eles ficaram bravos com ele na frente do, lembra lá? Do Mar Vermelho. Viu esse Moisés pegar o mesmo trio, o caminhozinho, subir para o monte para orar e pedir a Deus perdão por aquele povo que Deus queria matar. Sabe o que ele fez? Chegou lá e foi direto no assunto com Deus. Direto. Ninguém ouse fazer isso se não tiver o coração de Moisés. Não, Moisés aceitou isso, sabe por quê, irmãos? Porque Deus conhecia o coração de Moisés. Sabe o que ele falou? Chegou para Deus: ó Senhor, eu venho à tua presença para te dizer: esse povo cometeu um grande pecado contra ti, mas agora perdoa eles, ou então risco o meu nome no livro da vida. Depois ele foi direto para ele está dizendo aqui: eu reconheci que o povo pecou, esse povo pecou e foi grande pecado deles, mas ou o Senhor perdoa eles, então risco o meu nome do livro da vida, tira o meu nome do livro da vida. E Deus olhou para Moisés e fez o coração dele, sabia que ele era fazendo isso, sabia que ele amava profundamente aquele povo, sabia que ele era o líder que realmente Deus havia escolhido para aquele trabalho. Sabe o que Deus falou? Longe de mim fiscar do meu livro que ele pecou contra mim. Tu não pecou, aquele que pecar eu disse: vai, tira esse povo daqui e leva, mas no dia da minha ira eu vou visitar eles, diz o Senhor. E a Bíblia diz que Moisés desceu debaixo da ordem de Deus assim: conduz o povo, eu não vou na vossa frente mais, porque se for, cabo com eles, mas eu envio o meu anjo, que vai à vossa frente, irá diante de ti, porém no dia da minha visitação punirei o pecado deles. E o Senhor feriu o povo por causa do que fizeram com o bezerro que Arão fabricava. Agora, o que é interessante aqui, sabe o que, irmãos? É que o povo pegou em Arão. Você já viu os pregadores pregam e falam assim: aquele Arão, aquele bezerro de ouro que Arão fez. Até a Bíblia está dizendo aqui, ó, o bezerro que Arão fabricou.
por isso, querido, que nós precisamos tomar cuidado. A igreja de pé em nome de Jesus. É por isso que nós precisamos tomar cuidado. O que nós fazemos conta-se em prol da obra de Deus. Conta-se em prol da obra de Deus. Que Deus abençoe, portanto, a tua vida em nome do Senhor. Ore por mim.